Houvera avivamento no período veterotestamentário? Quais os principais casos nós podemos citar, os principais exemplos, e o que podemos aprender? Essa é a nossa segunda lição, lição de número 2, do primeiro trimestre de 2023 de adultos, com o tema O Avivamento no Antigo Testamento. Eu sou Eduardo Oliveira, esse é o canal EBD com Eduardo, e eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Estamos aprendendo, nesse trimestre, sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Se você ama a Escola Bíblica Dominical, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se você gosta da Escola Bíblica Dominical, participe, procure aprender, peça direção ao Espírito Santo e vamos juntos compartilhar deste conhecimento, juntos aprendermos mais a palavra do nosso Deus. Essa é a lição de número 2, a ser estudada domingo, dia 8 de janeiro. O avivamento no Antigo Testamento, nós vamos ver sobre 3 tópicos que eu já deixei aqui para nós melhor estudarmos. Primeiro tópico, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Segundo tópico, confissão de pecados e retorno à palavra. E terceiro tópico, o avivamento e a palavra de Deus. Mais uma lição maravilhosa. Na primeira lição, nós estudamos, semana passada, sobre o avivamento espiritual. Nós pudemos aprender sobre o que é o avivamento, qual é a pré-condição para o avivamento, quais são as condições para o avivamento, sobre a necessidade do avivamento. Nós podemos ver que o avivamento não diz respeito a emocionalismo, não diz respeito especificamente a certos movimentos, não diz respeito a exibicionismo. O avivamento é, na verdade, uma intervenção de Deus nas nossas vidas. E que essa intervenção, ela gera em nosso interior uma transformação, uma mudança. Que traz essa mudança de vida, de pensamento, de atitude. É, na verdade, uma renovação espiritual. Com a ação de Deus, através do seu Santo Espírito, nos trazendo um renovo. Nos trazendo mais para perto de si. É Deus nos conduzindo para mais perto da sua presença. O avivamento não é propriamente pular, não é movimento. Pode ocorrer movimento através do avivamento, mas nem todo movimento é avivamento. Nessa lição nós vamos ver que Deus trabalhou nesse contexto, no meio do seu povo, dos seus servos, no período veterotestamentário, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Nós temos aqui alguns exemplos que nos trazem preciosas lições e que estaremos estudando nessa lição de número 2. Nós vemos já no nosso textual da lição, Ezequiel 34, 10, parte A, diz: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente nenhuma. Deus estava dizendo para o povo que iria fazer algo no meio do povo que nunca tinha acontecido, que nunca houvera com nenhum outro povo, nenhuma outra gente, nenhuma outra nação. Então Deus estava mostrando para o povo que Deus queria fazer coisa grande no meio do seu povo. Deus, sempre que a gente está ali como que adormecidos, como que sem vida, enfraquecidos, Deus ele quer sempre nos despertar. Deus ele quer sempre chamar a nossa atenção. Deus quer sempre nos fazer voltar para o propósito dele, para a vontade dele, para o que ele quer de nós. Deus sempre quer que a gente volte a ter desejo de orar, de ler a sua palavra, de ter mais comunhão, de ter mais intimidade, de ter mais presença dele em nossas vidas. E então, Deus sempre usa alguém para falar conosco, para falar com a sua igreja, para despertar, para dizer, olha, eu quero vocês mais perto de mim, eu quero que vocês despertem, eu quero que vocês me busquem mais. Verdade prática diz, a nossa verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas.
Se tem uma coisa que nós cristãos não podemos nos contentar, é quando a gente está passando por uma frieza espiritual, quando a gente está sem desejo de orar, quando a gente passa um tempo sem sentir aquele impacto da presença de Deus em nossas vidas, quando a gente vai para o culto e não sente a presença. Não podemos achar isso normal e não podemos nos acomodar. Fases todo mundo passa. Agora, nem todo mundo se conforma com a situação que de repente esteja vivendo, que ele sabe, que ele percebe que não está tão bem, que ele percebe que ele pode fazer mais para Deus, que ele pode agradar mais ao Senhor, que ele percebe que outrora ele já teve uma chama mais ardente no seu coração, na sua vida espiritual. E Deus quer que a gente tenha esse sentimento de que Deus sempre quer estar mais perto de nós, que nós sempre podemos melhorar, que a gente sempre pode buscar um pouco mais, que a gente sempre pode fazer um pouco mais. E a Bíblia nos mostra que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, através de orações e súplicas. Então, mas eu não consigo sentir Deus como eu sentia outrora. Mas eu não consigo ter desejo de fazer as coisas de Deus como outrora eu senti. Mas eu não consigo orar como eu orava antes. A gente precisa buscar a Deus. Uma certa pessoa diz que se a gente precisar, a gente tem que orar. E se não precisa, se a gente tiver vontade, a gente tem que orar. E se não der vontade, tem que orar do mesmo jeito. Orar com vontade e sem vontade. Não é fácil. Mas a gente tem que pedir graça, misericórdia, ajuda do Espírito Santo de Deus. Pedir ajuda do Senhor para que Ele possa nos fazer tirar força de onde nós não temos. Para que a gente possa buscar a Ele. É nos momentos mais difíceis que nós temos que esforçar mais. Tem horas que a gente não se esforça tanto porque a gente tem menos facilidade para congregar, para orar. Mas tem hora que a gente tem que aumentar um pouco a nossa força de vontade de buscar a Deus. Porque quando faltar forças em nós buscarmos esse desejo de voltar a fazer aquilo que a gente fez outrora, a ler mais a Bíblia, a ler a Bíblia como a gente leu outrora, a se consagrar como a gente consagrou outrora e pedir ajuda do Espírito Santo, é Ele que fortalece. A Bíblia diz que Ele nos fortalece em nossas fraquezas. Louvado seja o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar conosco, estar com cada um daqueles que estão nesse momento assistindo esta videoaula e que Ele possa nos fortalecer nos momentos mais difíceis, para que nós possamos, nos momentos difíceis, nos aproximar de Deus. E Ele possa agir e trazer esse avivamento, esse renovo espiritual, nos fortalecer e nos fazer ter um desejo ardente novamente pela sua presença. Então, nós temos uma lição aqui que fala sobre o avivamento no período da Antiga Aliança, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Nós vemos na introdução que o pastor Elinaldo Renovato começa a lição dizendo que houve vários momentos ao longo da história, no período do Antigo Testamento, em que o povo de Israel se deixou levar por práticas que não estavam de acordo à vontade de Deus. Eles tiveram práticas que acabaram provocando a ira de Deus. O povo se deixou levar por práticas pecaminosas, por práticas contrárias ao desejo divino. E essas práticas acabaram atraindo, provocando a ira de Deus e afastaram o povo da presença de Deus. Era em cenários dessa forma que Deus levantava um homem, Deus levantava uma mulher com fé, mulher de fé, homem de fé, de compromisso com Deus, que se levantava no meio da nação israelita e buscava a Deus de maneira humilde, com quebrantamento. E aí a nossa lição nos mostra que estes homens de Deus, estas mulheres de Deus, eles buscavam ao Senhor, confessavam os pecados do povo, eles agiam como intercessores do povo de Israel, se levantavam para representar o povo diante de Deus e buscar o Senhor. E então
o Altíssimo, ou seja, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, ouvia as orações através daquela pessoa que tinha compromisso e que resolvia agir em nome do povo, agir pelo povo, até para o povo de Israel. E ali Deus ouvia as orações e enviava do céu avivamentos. Deus sempre usou alguém nos momentos em que o seu povo se distancia da sua presença. Deus sempre usou alguém com compromisso, com quebrantamento, com humildade para representar o seu povo e para que através desta pessoa Deus pudesse abençoar um grupo, uma nação, um povo. Então nós vemos vários registros ao longo do Antigo Testamento que fundamentam o ensino que nós temos na lição de hoje. Sobre o avivamento no Antigo Testamento. Vários homens e mulheres, várias pessoas que se levantaram, fizeram a diferença e que através da atitude deles, Deus trouxe avivamento para o seu povo. Primeiro ponto, primeiro tópico da nossa lição. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Aqui nós vamos ver sobre o avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel e o avivamento no tempo de Josias. Moisés, líder. Samuel, juiz, profeta, sacerdote. Josias, rei de Israel. Então, um líder, um juiz e um rei. Nós vemos aqui, nesse primeiro subtópico, o avivamento no tempo de Moisés, que nós, voltando um pouquinho na história, nós sabemos que Deus usara o patriarca José para, através dele, Deus abençoar o povo de Israel. Nós vemos que José havia sido levado escravo para o Egito. Ali, resumindo, ele tornou-se governador. Através de José, através do governador José, Deus abençoou aquela primeira semente do povo de Israel. O povo foi agraciado por Deus através de José. O povo foi abençoado através de José. José foi bênção para o povo de Israel e para o próprio povo egípcio. Porque foi um grande administrador, foi um grande governador, foi um homem que a Bíblia diz que Deus estava com ele e aquilo que estava nas suas mãos, Deus abençoava, Deus prosperava. E ali tinha o faraó da sua época, que o honrou. Conforme Gênesis 41, 38, ele diz, o faraó da época de Moisés, quando precisou de alguém para tomar conta, no período da fome, que depois viria o período de bonança, de escassez, depois bonança, aí ele pensou assim, rapaz, eu preciso de um grande administrador para tomar conta das terras do Egito. Aí ele olhou para todo o cenário, ele reconheceu e disse, acharíamos, porventura, um varão como este, e apontou para José, em quem haja o Espírito de Deus? Então ele estava dizendo, não tem outra pessoa que possa fazer isso a não ser José, porque ele tinha a presença de Deus na vida. O Espírito de Deus está na sua vida. E ali ele honrou José, ele colocou José como governador do Egito. Enfim, José abençoou o seu povo, os judeus. O José abençoou os egípcios. A história dele é maravilhosa. Só que esse faraó, que era um título do governante egípcio, dos governantes egípcios daquela época, veio a morrer. Depois do tempo de José, saiu um faraó, entrou outro, ou seja, um governador saiu, entrou outro, que o título era faraó. E aí, posteriormente, estava tomando conta do Egito, governando o Egito, um outro faraó, um outro governante, um outro líder. Este não conheceu ou não deu valor à história de José, de quem era José, dos benefícios que ele trouxe, etc. E ali nós vemos que o povo de Israel acabou sofrendo muito com esse novo faraó, de tempos depois do período de José. E aí é nesse cenário que Deus usa o líder, profeta Moisés, dizendo que ele iria resgatar o povo do Egito através dele. Deus está dizendo para Moisés que iria usar ele para resgatar o povo. O povo estava num cenário de sofrimento, de crise, de adversidade. Nós aprendemos na lição 1 que a crise ela vem como uma pré-condição para o avivamento. A crise vem como
Deus fechando porta, Deus criando um momento de adversidade ou permitindo um momento de dificuldade para que o povo sinta a necessidade de Deus e isto sirva como uma pré-condição, uma situação que cria a necessidade de uma urgência de avivamento. E ali o povo em adversidade, Deus usa Moisés, Deus liberta o povo e através de Moisés, Deus proporciona um momento de reaproximação do povo com Deus. Um renovo espiritual para a vida deles. Então acontece ali um avivamento através de Moisés. O povo retorna à presença de Deus. Porque estava sofrendo, Deus chega com o seu poder, com a sua potente mão e trabalha no meio do povo. Então, um cenário de crise, Deus usou para trabalhar no meio do seu povo através do seu servo Moisés, o primeiro líder do povo de Israel. Então ali nós vemos que para libertar o povo do Egito, Deus disse para o seu servo Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ali Moisés, temendo olhar para Deus, encobriu seu rosto. E diante daquela visão que ele teve, o Senhor esclareceu a ele que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo, e assim Deus o fez. Segundo ponto, o avivamento no tempo de Samuel, o profeta, Samuel, o juiz. Nós vemos que Deus usou o profeta Samuel para denunciar para o povo de Israel, um povo que tinha se rebelado contra Deus, um povo que tinha se afastado da presença de Deus, um povo que tinha virado as costas para Deus, e Deus agora usa o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo, denunciar que eles tinham se apostatado, que eles tinham se afastado de Deus, denunciar o desprezo que eles tinham contra o que era sagrado. Deus usa ele para falar para o povo sobre a situação ruim espiritualmente que o povo estava vivendo no tempo do sumo sacerdote Eli. E ali o próprio sumo sacerdote já não estava fazendo a vontade de Deus, o povo se corrompeu, o povo se afastou de Deus, e Deus agora levanta o profeta Samuel. E a Bíblia diz que naquele contexto houve uma guerra do povo de Israel com um dos seus grandes inimigos, que foram os filisteus. E a Bíblia diz, conforme nós lemos ali do capítulo 4, capítulo 5 do livro do profeta Samuel, nós vemos que houver essa guerra, os israelitas foram derrotados. A Bíblia diz que, a Bíblia nos mostra que naquela época eles tinham a arca da aliança que representava a presença de Deus. Então, para onde eles iam, eles levavam a arca. Só que a presença de Deus só está na arca se o povo tiver comunhão com Deus. Não adianta ter a arca e não ter comunhão. O povo levou a arca para a guerra. Só que Deus não estava com eles. Por quê? Porque eles estavam com a aparente comunhão com Deus. A arca era como se fosse uma aparência de comunhão. É como a gente ir para a igreja, mas não está em comunhão com Deus. Eu estou no templo, mas Deus não está não sinto Deus. Sim, é como nós estudamos no trimestre passado, que o povo judeu abandonou a Deus e o templo agora não tinha mais a presença de Deus. Eles iam para o templo, mas não iam para a presença. Porque é como que servia a Deus só na teoria. Aí Deus se retirou, a glória de Deus retirou-se do templo por causa dos pecados do povo. Assim como Deus retirou a sua presença da arca por causa das atitudes do povo, dos pecados do povo. Então nós vemos que eles levaram a arca, mas foram vencidos, foram derrotados. Inclusive a própria arca o inimigo levou. Os inimigos, os filisteus, tomaram a arca. Os filhos do sumo sacerdote, que eram sacerdotes, os filhos de Eli, acabaram sendo mortos naquela batalha. E quando o sumo sacerdote ouve a notícia, o próprio sumo sacerdote também morre, conforme 1 Samuel 4, versículo 11 ao 22. Então Israel perde a arca, Israel perde os sacerdotes, Israel perde o sumo sacerdote, porque tinha se afastado da presença de Deus. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Samuel.
exorta o povo ao arrependimento, desperta os israelitas a buscarem a Deus novamente. A Bíblia diz que é nesse interim que acontece o que nós aprendemos na lição de número 1. O povo se arrependeu, o povo se humilhou e o povo voltou a buscar a Deus. E através do profeta Samuel, através de uma atitude diferente do povo de Israel, Deus deu uma grande vitória para o povo dele e houve um grande avivamento. Um grande avivamento chegou no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque alguém estava em comunhão, alguém se levantou para fazer a diferença e o povo resolveu atender a voz de Deus, a voz do seu servo e tomar atitude de acordo à vontade de Deus. Porque dentro das condições para que nós recebamos o avivamento estão humilhação, está buscar a Deus. Foram duas das atitudes que o povo tomou e houve ali aquele grande avivamento. Terceiro ponto, então, do nosso primeiro tópico da lição. O avivamento no tempo de Josias. O avivamento que ocorreu no tempo do rei Josias. A nossa lição nos mostra aqui, nesse ponto da lição, ou nesse terceiro subtópico do primeiro tópico, que depois do reinado do rei Ezequias, do período de reinado de Ezequias, como rei de Judá, Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. E aqui nós temos a sequência do período de alguns reis, para que nós possamos nos ambientar, ou melhor, compreender esse ponto que traz o avivamento no tempo do rei Josias. O rei Ezequias, ele tinha substituído Acás. Acás foi um péssimo rei, um dos piores reis de Judá. Só que o rei Ezequias não seguiu ali as terríveis atitudes do seu pai, Acás. Pelo contrário, Acás foi péssimo rei, mas Ezequias foi um dos grandes reformadores, que trouxe reforma, um dos grandes reformadores, que trouxe no seu tempo um período de reaproximação diante de Deus, de renovo espiritual para o povo de Israel. Nós vemos que o povo judeu, nós vemos que o rei Ezequias, ele mandou purificar o templo, ele restabeleceu o culto a Deus. O rei Ezequias voltou a celebrar a Páscoa ao Senhor, ou seja, ele trouxe o povo de volta para várias práticas que já não estavam tendo no meio do povo, para voltarem a fazer aquilo perante Deus. Então Ezequias foi um rei que deixou um grande legado. Nós vemos que depois que Ezequias morre, levanta o seu filho, Manassés, reina em seu lugar. A nossa lição mostra que o filho de Ezequias seguiu os exemplos parecido com o avô dele, Acás, não foi uma atitude igual a do pai dele, Ezequias, se corrompeu e tomou terríveis atitudes, foi um dos piores reis de Judá. Manassés foi idólatra, Manassés fez culto a demônios, Manassés ergueu altares no pátio da casa do Senhor, Manassés fez os seus filhos passar pelo fogo. Manassés tomou várias atitudes deploráveis diante de Deus. Como punição, Deus enviou os assírios com seus exércitos para prenderem Manassés em cadeias. Agora Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão cheio de bondade, que o rei Manassés, que cometeu teve atitudes terríveis e atos cruéis, mas se arrependeu, Deus ouviu a oração de Manassés, atendeu a sua oração e restituiu o seu reino. Ou seja, ele começou muito mal, mas terminou melhor. Ele voltou-se para Deus, ele se arrependeu. Depois que morre Manassés, Amon reina
em seu lugar e não tomou a atitude que seu pai tinha tomado ali no final da história, de arrependimento, de voltar-se para Deus. Foi um rei mau, um rei ruim. Infelizmente, ele governou de forma corrupta Amon. O seu reino acabou sendo um fracasso. A Bíblia diz que os servos de Amon mataram ele. E o povo declarou Josias rei em lugar de Amon. Então, porque Amon foi um péssimo exemplo, desagradou muito a Deus, não se voltou para Deus, porque Manassés cometeu atitudes cruéis, terríveis, mas ele se arrependeu. Já Amon acabou tendo uma história de fracasso. É nesse cenário de atitudes de líderes que desagradaram a Deus, que não agiram conforme a vontade de Deus, que Deus levanta o rei Josias. Alguém que veio para fazer diferença, alguém que veio para abençoar o povo, alguém de fé e compromisso com Deus, que veio para representar o povo diante de Deus, buscar a Deus, levar o povo a buscar a Deus. Levar o povo a tomar atitudes que, como aprendemos na outra lição, que faz parte das condições de atitudes que precisamos tomar para que Deus tenha misericórdia, olhe para nós e traga avivamento. Aí a Bíblia nos mostra que Deus usa o rei Josias para realizar uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. E agora Josias vem como um outro grande exemplo de reformador, de alguém que trouxe reforma espiritual para o povo judeu. Ele derrubou altares aos demônios, lugar de adoração aos demônios, destruiu imagens de escultura, e ele fez com que isso se estendesse a outras cidades. E ali Deus usa o rei Josias para fazer o povo tirar todas as atitudes, altares, tudo que levasse o povo à idolatria, ele procurou arrancar, tirar. Ou seja, tirar tudo aquilo que era para Deus e que estava sendo direcionado a ídolos, a outros seres, a outros deuses. O rei Josias chegou e mandou tirar. Ele chegou e tirou do meio do povo. E ali a Bíblia diz que a situação, ou seja, que o próprio rei Josias não só falou assim, vamos lá e tira essas coisas erradas. Ele mesmo, Josias, tomou a atitude de ir. Ele estava liderando, tomando a frente para tirar aquelas imundícias, aquelas coisas horrendas que estavam desagradando a Deus. Ele mesmo estava à frente dessas ações, dessas atitudes que levavam o povo de volta aos pés do Senhor. Ele era um líder que tinha uma atitude de líder e não de chefe. Porque ele não só mandava, mas ele mesmo ia tomar aquelas atitudes, liderar aquelas ações. Então, nós vemos aqui, a nossa lição mostra que a situação espiritual era tão decadente no tempo de Josias, que até o livro da lei havia se perdido no templo. O templo estava uma bagunça, sujeira. O povo não sabia onde estava o livro da lei, perdido dentro do próprio templo. Mas a Bíblia nos mostra, conforme 2 Crônicas 34, versículos 14 e 15, que o livro foi achado durante as obras que estavam sendo feitas dentro do santuário. Aí o tópico finaliza dizendo que assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo para um novo avivamento espiritual. O rei chegou, observou o cenário catastrófico espiritualmente e tomou atitude para tirar o que estava errado do meio do povo, trazer uma reforma espiritual, fazer mudanças necessárias para o povo voltar a fazer a vontade de Deus, para o povo se desapegar daquilo que estava sendo abominável aos olhos de Deus. E essa reforma espiritual, essa limpeza, essa mudança trouxe uma ação de Deus, uma intervenção divina, um renovo de Deus, o renovo espiritual, um avivamento espiritual, um novo avivamento para o seu povo, para os judeus. Então,
esse é o nosso primeiro tópico da lição. Agora, segundo tópico, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Primeiro ponto, o chamado de Neemias. Neemias foi mais um servo de Deus, que foi uma bênção e que fez muita diferença como servo de Deus, que marcou a sua época, que marcou história, que deixou um grande legado. O servo do Senhor, Neemias, foi alguém que sentiu uma necessidade não só por si, mas pelo povo. Que buscou a Deus e que procurou tomar atitudes não só por si, mas pensando em todo o povo. Que se sacrificou, que se doou, que fez o que pôde, que se esforçou muito para trazer o povo, para trazer bênção para o povo e trazer o povo para mais perto de Deus. Primeiro ponto fala sobre o chamado de Neemias e mostra que Neemias estava como copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, e ele estava ali servindo ao rei, estava trabalhando para o rei como copeiro. E ali a Bíblia nos mostra que o povo, como nós estudamos na lição passada e citamos na lição número 1 desse trimestre, que o povo de Israel, o povo judeu, depois que tinha sido levado cativo para a Babilônia, voltou 70 anos depois. Só que depois que eles voltam, eles tinham que agora se reestruturar como povo, se reorganizar, consertar muita coisa, reconstruir, refazer muita coisa. E a Bíblia nos mostra que depois que eles voltam, o Neemias ficou servindo ao rei Artaxerxes, e o povo que estava em Jerusalém estava em sofrimento. Estava num período de ruína, de miséria, de crise, que é uma pré-condição para o avivamento. E a Bíblia nos mostra que o povo estava em Jerusalém, mas estava passando num período de miséria. Porque apesar de o templo de Jerusalém já ter sido reconstruído, como vimos na lição 1, que Deus usa, o rei Ciro, só que o templo estava reconstruído, só que a cidade não estava protegida. A cidade não tinha sido completamente restaurada, reconstruída. Então os muros estavam fendidos, estavam rachados. E aí, conforme Neemias 1:3, a Bíblia diz que as suas portas, ou as portas ali dos muros da cidade, estavam queimadas a fogo. Então precisava de reconstrução. Estava precisando de um trabalho para terminar de reconstruir ali os muros, trazer de volta proteção para Jerusalém. Neemias não estava em Jerusalém. Neemias estava, de certa forma, tranquilo, porque estava ali servindo ao rei, trabalhando para o rei. Só que ele se incomodou com a necessidade dos seus compatriotas, dos seus irmãos, do seu povo. Ele estava ali, mas ele estava sentindo tristeza, não por si, não por sua situação, mas pela situação do povo. Ele pensou na necessidade do povo, nas circunstâncias em que o povo estava vivendo, no momento de adversidade que o povo estava. E ali a Bíblia diz, Neemias 1:4, que Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação por causa do povo. Segundo ponto, a confissão de pecados. Uma das coisas que nós aprendemos na lição 1 é que, diante de um momento de crise, de dificuldade, uma das coisas que nós precisamos é confessar os nossos erros, confessar as nossas falhas, ter confissão de pecados. E olha essa atitude maravilhosa de Neemias. Olha o que é maravilhoso, olha que lição nós podemos aprender. É muito fácil a gente olhar para alguém e dizer, fulano, você precisa melhorar. Fulano, você está errado nisso, nisso e nisso. Às vezes a gente tem 5 erros, acha 3 com facilidade na vida de alguém e tem dificuldade de reconhecer um dos nossos.
Agora, nós temos uma grande lição através do servo do Senhor, através de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 6, parte B, diz: E faço confissão, o Neemias orando a Deus. Ele diz: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos, não é que eles pecaram, nós, povo do Senhor. Ele se incluiu, ele se colocou no bolo, ele se colocou no meio. Nós pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias chegou, ele estava buscando a Deus, estava orando ao Senhor. E ali ele entendeu que ele precisava confessar os pecados do povo diante de Deus. Buscar de Deus perdão. Buscar de Deus essa nova oportunidade. Buscar a presença de Deus novamente. Ali ele pede perdão pelos pecados do povo. Cita os pecados que o povo cometeu, que o povo tinha se afastado da presença de Deus. Ele dizia: eu me incluo. Eu e a casa do meu pai também erramos, também pecamos. E eu quero pedir ao Senhor misericórdia, perdão. Então, na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Muitas vezes, a gente quer representar, mas a gente acha que só o grupo que está precisando de conserto, de reestruturação. Tem aquele texto bíblico que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mais adiante, nós vemos que o texto bíblico mostra que os líderes não estavam instruindo o povo, e por isso o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente está como líder, na frente de um departamento, na frente de um trabalho, e achando que o erro está só no povo, que só o povo precisa melhorar, que só o povo precisa buscar mais a Deus. E às vezes Deus quer que a gente entenda que o primeiro que tem que tomar essa atitude é o líder, somos nós que tivermos, os que estiverem na frente. A classe está precisando buscar mais a Deus, a classe está precisando se interessar mais, a classe precisa estudar mais. Então, eu que tenho que encabeçar essa lista. Eu preciso me arrepender, eu preciso me consertar, eu preciso estudar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ter atitude. Às vezes, o professor da escola dominical, por exemplo, diz assim: os alunos precisam chegar mais cedo. Só que ele não se preocupa tanto com ele chegar cedo. Os alunos precisam estudar mais a lição, mas ele não se preocupa em estudar mais a lição. Os alunos precisam orar mais a Deus, mas ele tem que orar ainda mais. Nós precisamos buscar direção do Espírito Santo para nós entendermos melhor o assunto. Nós precisamos começar a encabeçar essa lista. Então, a confissão dos pecados é condição indispensável para vivermos um avivamento espiritual verdadeiro. A confissão dos pecados, nós vimos na lição 1, que é uma das condições para o avivamento. Terceiro e último ponto desse segundo tópico: o avivamento pelo ensino. Aí aqui a gente aprende mais uma valiosa lição. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. No tempo de Neemias, algo que ficou marcante foi a leitura e o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra foi algo que marcou o período de Neemias, que através daquele momento veio o avivamento. Se não houver aprendizado da palavra, se não houver ensinamento da palavra, se não houver exposição com explicação, com instrução da palavra, não tem como ter avivamento. É aprendendo a palavra que nós podemos ser avivados. A lição mostra que Neemias mandou que fosse lida a palavra de Deus para o povo de modo didático. Que ele instruiu que fosse lida a palavra pausadamente, com calma. Ler a palavra de Deus para o povo sem pressa, para que o povo pudesse entender o que é que Deus estava querendo deles. Então, o Neemias foi usado por Deus para levar o povo a buscar com atenção. Porque quando a gente lê devagar,
Quando a gente lê pausadamente, a gente tem mais atenção, a gente se observa melhor. Ou seja, procurar absorver bem o que é que Deus quer de nós. É através da palavra. É buscar aprender na palavra, ser ensinados pelo ensinamento da palavra de Deus. Aqui que eu aprendo que muitos estão com movimentos, muitos estão com emocionalismo e muitas vezes exibicionismo. Ah, eu tenho uma presença do Espírito Santo e pula e tal e fala, querendo mostrar que é mais espiritual que outro, querendo demonstrar que é batizado do Espírito Santo, querendo demonstrar que é cheio de Deus. Pessoas que descem lágrimas dos olhos, pessoas que querem se mostrar ali, que está emocionado, que está... E são pessoas que não demonstram que aprenderam, não demonstram a atitude de alguém que foi ensinado pela palavra, que está sendo moldado pela palavra. O avivamento gera mudança de vida, de atitude, de pensamento. Não é só emocionalismo, exibicionismo, movimento. Não é só pular. O movimento é um resultado dessa mudança. E a mudança só ocorre se nós aprendermos na palavra de Deus, fomos ensinados pela palavra. O avivamento ocorre também em decorrência do ensino da palavra de Deus. Porque o avivamento é mudança. Como é que eu vou ter uma mudança, uma transformação, um renovo espiritual, se eu não aprender a vontade de Deus através da sua palavra? Então, além da leitura, no tempo de Neemias, era lida a palavra de Deus, explicavam o significado de cada expressão. Como resultado disso, o povo entendeu e, como resultado, veio um poderoso avivamento sobre o povo de Deus na época de Neemias. Por quê? Compromisso com a palavra, leitura da palavra, ensino da palavra, absorção da palavra, meditação da palavra, vivência na palavra, uma vida pautada pela palavra, pelo ensino da palavra de Deus, a doutrina que é o ensino da palavra. Tem gente que quer fazer parte de movimento, quer participar de cultos onde tem ali aquele chamado avivamento, que tem mais é movimento do que propriamente avivamento, e ele gosta daqueles trabalhos. Mas são pessoas que não se preocupam com a doutrina, ou seja, o ensinamento da palavra. Não se preocupam com viver. São pessoas que você vê ele num culto avivalista, um culto de avivamento, como chamam, mas quase não se vê essas pessoas na escola bíblica dominical. Quase não se vê essas pessoas no culto de doutrina, de ensino da palavra na sua igreja. Isso é avivamento? Isso é verdadeiro avivamento espiritual? Nós temos que ter muito cuidado. Para nós finalizarmos, terceiro e último tópico, o avivamento e a palavra de Deus. Ah, quem dera se a gente entendesse bem isso aqui. A gente iria entender de fato o que é avivamento e viver o verdadeiro avivamento espiritual. Porque tem muita gente se dizendo avivada, mas que não tem a palavra de fato nas suas vidas. Não se deixam ser transformados pela palavra, não vivem a palavra de verdade, de acordo à vontade, de acordo à palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus corrige. Tem pessoas que se dizem avivadas, pregador avivalista, cantor avivalista. Mas que se alguém falar qualquer coisa através da palavra de Deus, contra alguma atitude dele, de correção, de despertamento, de necessidade de mudança, de correção através da palavra, ele se espinha, ele pula lá longe. Porque são pessoas que se dizem avivadas, mas que a palavra de Deus nunca entrou no seu coração e eles não têm o verdadeiro avivamento espiritual. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e de ordem. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26. Quando vocês se ajuntarem, vocês devem, cada um ter um salmo, uma doutrina. Tem doutrina, tem revelação.
Cada um tem uma função, cada um é usado de uma forma. Faça-se tudo para a edificação. Não é para se exibir, não é para se mostrar, não é para querer demonstrar algo melhor do que outros. É cada um fazer a vontade de Deus, é cada um ser usado por Deus para edificação do todo, para edificação de toda a igreja. O que marca essa orientação do apóstolo Paulo não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo. Aqui, ou seja, nessa expressão do apóstolo Paulo, há uma orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado se aquilo que entendemos como avivamento está sendo vivido de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, no nosso culto a Deus, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, Deus pode enviar um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, um avivamento puro, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. O falso avivamento, ele tem atitudes de alguém que quer demonstrar que tem Deus na vida. O verdadeiro avivamento é de alguém que se quebranta, que se apequena diante de Deus. E Deus é que faz, e Deus é que e que Deus é que mostra a sua grandeza. Louvado seja o Senhor. Segundo subtópico, cuidado com o formalismo. Então nós vemos que nós temos que ter cuidado com o emocionalismo, de querer demonstrar algo além daquilo que o Espírito Santo de fato está fazendo. Tem gente que quando tem um culto ali que tem um movimento de avivamento, aí ele quer pular, ele quer fazer coisas além do que o Espírito Santo está direcionando, para querer demonstrar um emocionalismo que não está fundamentado, que não é um avivamento de verdade. Já tem aqueles que, por excesso de formalismo, nem sequer deixa o Espírito Santo trabalhar. Então, são dois extremos que nós precisamos ter cuidado. O extremo do emocionalismo, de querer demonstrar de emoção, de querer forçar um choro, muitas vezes, de querer forçar uma atitude exagerada. E o extremo do formalismo. Aqui, o pastor Elinaldo Renovato mostra que o formalismo aqui nesse contexto diz respeito ao que é formal, metódico, rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Aí ele diz aqui que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. Há pessoas que são tão formais que qualquer coisa que acontece dentro da igreja ele já acha que é exagero. Ele já acha que não tem necessidade disso. Não tem necessidade da pessoa dar um glória a Deus mais alto. Não tem necessidade da pessoa falar em línguas estranhas. Não tem necessidade da pessoa glorificar tanto. Não tem necessidade da pessoa demonstrar que está sentindo a presença de Deus. É claro que nós temos que evitar excesso, nós temos que evitar o exibicionismo, evitar o emocionalismo. É ali para querer demonstrar algo além daquilo que é a essência do avivamento. Mas nós temos liberdade da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. E o Espírito Santo trabalha, age e usa-nos. Através, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo e glorificar. Sentir a presença do Espírito Santo falar em outras línguas. Em algum momento bater palma, em algum momento ficar de pé, em algum momento chorar, se derramar, se deleitar na presença de Deus. E às vezes o formalista ele já olha ali com olhos daquele tamanho. Às vezes tem pessoas que nem cultuam, que percebe que alguém começa a glorificar, começa a se alegrar e ele já acha estranho. Ele acha que você não pode se movimentar muito, não pode falar alto, não pode glorificar alto, tem que ficar ali. Se for pregar, não pode andar para um lado, andar para o outro, tem que ficar estatizado, parado, não pode se mexer. Né? Então tem pessoas que são presas a um formalismo, a algo ali exagerado.
E esse extremo também é perigoso. É perigoso o extremo daquele emocionalismo barato e também desse formalismo, desse exagero. Então, nós vemos que quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade na igreja. O Espírito Santo tem liberdade no meio do seu povo. Agora, quando é o Espírito Santo trabalhando, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação da igreja do Senhor. Nós só temos que ter prudência, sabedoria, decência, ordem, moderação, deixando o Espírito Santo de Deus nos usar, mas não querer usar o Espírito Santo. E que nós possamos ser avivados, como Deus fez nos tempos de Moisés, Samuel, Josias, Neemias, que Deus possa fazer em nosso tempo, em nossa era, em nossas igrejas, em nossas vidas. Porque os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Que esses avivamentos que ocorreram no período veterotestamentário nos despertem para que possamos fazer a vontade do Senhor num tempo de frieza espiritual que a igreja vem atravessando, num tempo de mornidão espiritual dos dias atuais. Que nós possamos buscar ao Senhor, fazer a vontade de Deus, aprendermos através dessa lição, e que assim como ocorreu o avivamento no tempo do Antigo Testamento, no período de Moisés, Samuel, Josias, Neemias, Deus possa trazer o genuíno, o verdadeiro avivamento espiritual para os nossos dias. Que Deus abençoe a tua vida. Que nós possamos ter aprendido nesta oportunidade. E que Deus abençoe o estudo nas vossas classes no domingo, pela vontade do Senhor. Compartilhe o link desse vídeo, deixe o like, deixe o seu comentário. Continue abençoando o nosso canal, orando por esse projeto, pelo meu ministério, pelas nossas vidas, para que possamos buscar a Deus sempre e procurar continuar fazendo a vontade de Deus. Eu agradeço muito a cada um. Eu quero até finalizar aqui agradecendo. Eu acabei de completar 1 ano de canal no YouTube. EBD com Eduardo. Esse é o primeiro vídeo do novo ano. Eu quero desejar um feliz 2023 para cada um de vocês. Agradecer pelo companheirismo durante todo o primeiro ano. Agradecer a Deus por toda a atitude que você tem tomado para ajudar-nos nesse projeto. Que Deus continue abençoando a tua vida e que Deus recompense a cada um que posta, que compartilha, que curte, que deixe seu comentário, que ajuda a fazer com que esse vídeo seja visto por mais pessoas e abençoe mais vidas. Que nós possamos continuar aprendendo a palavra de Deus, continuarmos aprendendo na escola bíblica dominical e que neste domingo nós possamos absorver muito bem aquilo que Deus tem para nós e que chegue o avivamento em nossas vidas, em nosso tempo, em nossa igreja, em nome de Jesus. Deus continue abençoando. Fiquem na paz do Senhor.